A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco. Hoje sim, amém? Amém. Vamos estar dando início a mais uma espiritualidade nessa manhã. Uma espiritualidade que vai ser um pouco breve, né? Porque eu estou aí cuidando dos detalhes da aula do Carlos. Mas a espiritualidade é algo como forma espiritual, né? O nosso alimento espiritual. Alimentamos o nosso corpo físico, é imprescindível para a nossa subsistência física. Agora nós vamos alimentar o nosso espírito. Eu quero trazer para a nossa reflexão nessa manhã um texto que encontra registrado, que até que alguém esteja vindo para mim, em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Não vai ter essa Bíblia, é só Gênesis 3. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Versículo 21. Gênesis capítulo 21. Também já encontrou 3, versículo 9. Não, esse é capítulo 3. O Senhor Deus, capítulo 3, Pode ver? O Senhor Deus fez roupas e peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. mais glória à terra. Então fez o Senhor Deus roupas de pele de animal para cobrir Adão e Eva. Eu quero falar hoje da necessidade de um Salvador. A vida de Jesus que cumpriu a sua missão de nos salvar. Mas nós temos uma grande dificuldade em entender o propósito da salvação. Por ao lermos a Bíblia, ao meditarmos na palavra de Deus, nós vamos nos deparar com textos, com situações, com ocasiões, com culturas que dificultam a nossa interpretação. Por exemplo, entender que um homem vivia 900 anos como Matusalém, que um homem com uma queixada de boi destruiu um exército inteiro. Situações que, se nós nos apegarmos para tentar ter um entendimento racional da nossa razão, fatalmente vai nos trazer grande confusão na nossa interpretação. O que eu quero falar hoje, eu quero iniciar numa ocasião anterior sobre essa questão de nós dificultarmos a salvação. Nós colocarmos, já não sendo fácil a nossa vida, nós colocarmos na nossa vida indispensáveis a nossa salvação. Nós vamos observar esse texto, estava lá Adão e Eva no paraíso, a mesma situação que se refere à humanidade anterior, numa condição onde não se conhecia a maldade, onde se estabeleceu um lugar de paz para que eles dominassem sobre todas as coisas, e eles ultrapassaram um único limite, que era uma condição de algo que não deveria ter. Se é maçã, fruto, o fato é, tem coisas que são importantes, que tudo aquilo que está escrito na Bíblia é extremamente importante, mas nós damos uma relevância muito maior a algumas coisas e esquecemos daquilo que é o objetivo principal da Bíblia. Eu falei sobre isso, O tema central da Bíblia é falar de salvação. Então nos atemos a detalhes de tentar compreender, por que um homem vivia 900, depois de uma época de 300 anos, e queremos saber o porquê disso, Como que Deus criou o mundo em 7 dias, nós conhecemos o tempo de um dia como um tempo de 24 horas, entendemos que existe um tempo kairos de Deus, onde um dia pode ser humano. Então nós tentamos entender coisas que são extremamente importantes, por isso que elas estão por aí, mas que elas não são tão relevantes quanto aquilo que eu preciso saber. Nós precisávamos de um Salvador, porque ao observarmos esse texto de Gênesis, nós vamos ver que a partir do momento em que o homem estabeleceu ou transpôs
ele percebeu a nudez. Quando nós falamos da nudez, né, muitos acabam levando para sua mente a questão de sexo. Nós não estamos falando de sexo aqui. Quando eles perceberam a nudez, eles tiveram seus olhos abertos para a maldade, para coisas que até então eles não conheciam. E a partir dali, então, existiu a necessidade de haver alguém que revertesse esse quadro. E o homem, por natureza, sempre procurou fazer isso. Diante de um erro, diante de uma atitude que deveria ser tomada, diante de uma transgressão, o homem sempre tentando resolver o problema por si só. O que a princípio eles fizeram? Quem se lembra? Antes de Jesus, antes de Deus. Eles se esconderam. Com o quê? Com folhas? Folhas de barreira. Olhando agora, aqui é folhas. Então isso quer dizer que o homem sempre teve essa característica de tentar reverter o seu problema com uma atitude pessoal, uma atitude individual, não é verdadeiro. Eles fizeram então folhas de barreira. Talvez para cobrir lá os seios de Eva, cobrir as suas partes íntimas, mas um algo que não traz a solução perfeita e definitiva para o seu problema. Por quê? Observando uma folha de barreira, em algum momento ela vai secar. Isso já foi de figueira, né? Figueira, né? Folha de figueira. Folha de figueira, folha de barreira, mas é figueira. Então, em algum momento, a folha vai secar. O vento vai bater e pode levar essa folha. Na hora que eles sentarem, né, as suas partes íntimas vão estar expostas no livro. Eu estou falando de nós tentarmos simplificar a palavra de Deus, que é complexa, e que para nós vivermos fundamentados na palavra de Deus, nós temos que viver fundamentados pela fé. Observando esse texto sobre essa perspectiva que eu quero trazer para a nossa meditação, sempre vimos o homem trazendo, tentando arrumar, consertar algo que ele fez, que ele tenha consciência de que não deveria ter feito. Então nós observamos ali que para que fosse resolvida a questão, como está aí no livro, né, capítulo 3 de Gênesis, versículo 21, Deus cozeu, algumas traduções falam, né? Cozeu quer dizer, preparou ali peles de animais para cobrir o corpo de Adão e Eva. Quando nós observamos sobre essa ótica, nós vamos observar que para que isso acontecesse, teve que haver um sacrifício. Que sacrifício foi? Dois animais foram mortos. Teve que haver um derramamento de sangue. E nesse caso, estamos observando que foi Deus que fez. A partir de então, todas as vezes que havia uma transgressão, tinha que haver três personagens. O pecador, a pessoa que cometeu o pecado, tinha que haver o animal, aqui induziu o pecado, o cordeiro, né? E tinha que haver um sacerdote. Depois dessa ação de Deus em poder, investir, passamos a ter a necessidade de um sacrifício para sanar um problema, para apagar o pecado, para a remissão do pecado. E a grande complicação da interpretação da Bíblia é que até hoje nós pensamos da mesma forma. De fato, existe um sacrifício, existe um derramamento de sangue, mais que Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. Nesse sentido que eu quero que vocês entendam. A missão de Jesus, tirando os pormenores, procurando eliminar as coisas que a gente não consegue compreender, como essas que eu falei, a questão do tempo, a questão da cultura, a questão
cronológica, questão de temperatura. Até hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia, não se sabe ao certo se Jesus nasceu de fato no dia 25 de dezembro. Né? Os cristãos entendem dessa forma. As outros dogmas, as outras doutrinas, as outras crenças dizem que não foi no dia 25, que foi no dia 17, outros dizem que não foi em dezembro, foi em novembro, foi em janeiro, foi em fevereiro, foi em março. É isso que eu quero responder. Não importa o dia, não importa esses detalhes, porque justamente nós nos perdemos na nossa fé por apertarmos a detalhes que não vão fazer a diferença. O fato que eu tenho que entender é que Jesus nasceu para nos salvar, para resolver esse problema que o próprio homem causou. E o próprio homem, quando causa um problema, tenta em si mesmo a solução para o seu problema. Não sei se vocês estão tentando, vocês estão conseguindo compreender o que eu quero dizer. Sim. Estou tentando simplificar, né, aquilo que é o grande problema da humanidade, tentar entender as coisas pela razão, pela emoção, muitas vezes, mas que eu só sou capaz de entender e compreender a palavra de Deus pela fé. Então, voltando ainda no texto, Osias, né, vamos supor, o sacrifício, Osias é o sacerdote, que hoje precisa ter, né, 3 personagens: o pecador, o sacrifício e o sacerdote que vai oferecer o sacrifício. Então, o derramamento de sangue, a morte de alguém, para que o problema seja sanado. Então, a partir desse momento, passou a ser, né, todas as vezes que havia pecado no meio da humanidade, da transgressão, a remissão desses pecados através de um sacrifício. E esse sacrifício quem fazia era o sacerdote. Ele tinha que entrar no Santo dos Santos. Acontece que o sacerdote se rompeu. E até nos dias de hoje, nós observamos isso. Meu trabalho missionário, no apoiado, no padre da igreja, no ancião, seja lá em que for, os homens se corrompendo por causa da fama, do prestígio, do dinheiro. E nós vamos buscar a nossa solução sempre dessa mesma forma. Quantos daqui, para buscar uma solução de um problema de saúde, por exemplo, não que isso esteja errado, é a sua fé, o seu livre-arbítrio, mas vai lá no curandeiro fulano de tal, falaram que tem um homem lá, não sei aonde, que é capaz de resolver o meu problema. O dom de Deus. Né? O dom de Deus, não estou curandeiro, não estou falando aqui, não estou querendo criticar a fé de cada um, não, nem estou dizendo que talvez esses homens não possam operar alguma coisa. Se fizerem, é pelo poder de Deus. Eu estou dizendo que a partir do momento de Jesus, do nascimento de Jesus, ele foi o sacrifício perfeito, o Cordeiro Santo que nos traz a paz. Esse é o tema central da Bíblia: a salvação, a reconciliação do homem com Deus através de Jesus Cristo. Não estou dizendo que com isso você não tem que ler a Bíblia, que você não tem que observar o que está escrito, o contexto, as épocas, as situações, porque essa é a história da humanidade, é a nossa história, é a criação, desde a criação, né, os fatos, os exemplos, os homens da Bíblia, que assim como nós, suscetíveis aos mesmos erros, às mesmas vicissitudes dessa vida, o que eles fizeram, como eles conseguiram reconciliar-se com Deus, como eles conseguiram se consertar, né? O que eu quero dizer é que por conta dessa confusão de interpretar a palavra, porque um vem dizer uma coisa, o ateu, porque não tem fé, vem defender as suas teorias,
eles acabam fazendo com que muitas pessoas se percam. Porque eu estou dizendo, e é esse o tema central da nossa ministração de hoje, porque nós temos que estar fundamentados na palavra de Deus, e para estarmos fundamentados na palavra de Deus, nós precisamos de um único ingrediente chamado fé. Então eu estou tentando explicar o porquê que a humanidade tem tanta dificuldade de ser um cristão, né, praticando a fé cristã, ou seja lá qual for o tipo de fé, elas não têm alcançado o resultado, elas não têm conseguido, né, apagar as suas transgressões, porque a palavra de Deus diz que nós necessitávamos de um Salvador, e esse Salvador ele veio, habitou entre nós como homem, e ele foi o sacrifício perfeito que nos traz a paz. Ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas feridas, todas as nossas pisaduras, e por eles nós somos salvos. É isso que eu tenho que compreender, para que eu possa não simplificar e nem menosprezar aquilo que a palavra de Deus diz. Estou falando como tema principal. O que eu preciso saber? Até hoje eu preciso de um sacrifício. Então vamos pegar hoje e tentar imaginar. Eu preciso de um personagem que pecou, eu preciso de um sacrifício e eu preciso de um sacerdote. Olha só a situação. Então talvez o sacerdote não more perto de você e ele precisa de um sacrifício. Ele precisa de uma ovelha. Então para ele seria muito mais fácil ele levar o dinheiro para comprar uma ovelha, do que ele procurar uma ovelha na onde ele está, e ter todo um processo, até chegar no lugar onde o milagre precisa acontecer, né? Ele vai hoje então, com o dinheiro, e vai comprar lá a ovelha. Então vamos citar que quem é o dono da ovelha? Meu filho mais novo, Gabriel. Eu sou o sacerdote e eu vou fazer a coisa conforme eu penso que é mais fácil de se fazer. Eu vou levar o dinheiro e eu vou lá e compro a ovelha do meu filho Gabriel, que é o vendedor da ovelha. Mas aí eu vou perceber que o sacerdote e a ovelha só não são suficientes, porque eu preciso também do quê? Para fazer o sacrifício. O pecador já está lá, precisa da lenha. Eu vou ter que fazer o sacrifício para a lenha. Aí quem vende a lenha é meu filho mais velho, Mateus. Preciso então, né, do sacerdote, do sacrifício, e eu preciso, né, de toda uma estrutura. Eu estou falando a maneira com que as pessoas hoje buscam reverter o quadro de pecado nas suas vidas, complicando aquilo que não precisa ser tão complicado assim, se você entender pela fé. Nós temos que entender que havia necessidade do Salvador. Jesus Cristo é esse Salvador. Ele já estava no Éden, mostrando através, né, de uma analogia, assim, que sempre foi assim desde o começo. Até hoje a remissão do pecado ela necessita de um sacrifício. Mas Jesus Cristo é o sacrifício perfeito que nos traz a paz. Então eu estou falando no sentido de que eu observo as pessoas buscando subterfúgios, buscando a solução dos problemas em várias formas, complicando aquilo que, por falta de uma interpretação correta, e é complicado mesmo, porque para mim é complicado. Um homem que caçou uma fechada de boi e matou 1000, Sansão. Como que um homem com 300 lavouras conseguiu incendiar, né, a colheita de um povo inimigo? Se eu fosse ficar atento a esses detalhes, fatalmente geraria na minha mente uma grande confusão.
Porque eu estou tentando entender coisas que são importantes, porque estão ali, mas que não são relevantes. Entender que o novo de 900 anos vai mudar o que na minha vida? Por que, né, ao invés de me importar com uma palavra de Deus, que é a solução perfeita e definitiva para todos os males que atormentam nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, eu me atento para coisas que não vão me trazer a solução. Apesar de estar escrito ali, de ser importante, de ser revelado pelo Espírito Santo, mas não é essa a compreensão que eu tenho que ter. A compreensão que eu tenho que ter é que através de Jesus a solução me foi dada. A solução, porque Ele é o Cordeiro perfeito. Não existe mais necessidade de sacrifício. E nós vivemos fazendo tanto sacrifício para tentar solucionar nossos problemas, para tentar revolucionar, ou reverter o quadro em que eu me coloquei por conta do meu pecado, sabendo que é mais simples. Eu estou falando justamente dessa característica do ser humano em complicar ainda mais aquilo que já não é fácil. Não é fácil entender. Não é fácil para você, não é fácil para mim. Mas você tem que estar fundamentado na fé, e fundamentado na fé, e que Jesus já fez a sua missão. Ele já cumpriu na cruz, através da obra da cruz, do sinal da cruz e do poder da cruz, independente dos detalhes, ele fez. Ele cumpriu a sua missão de salvar a humanidade, de reconciliar o homem com Deus e de salvar a humanidade. Então, nesse sentido que eu estou querendo ministrar para vocês, é que talvez a grande dificuldade de muitos em acreditar nisso, estar fundamentados na fé, é justamente porque procuram saber de coisas, ou dão muito mais atenção a coisas que não vão me trazer a solução. Elas são importantes, é preciso saber como foi a criação, o porquê que eu estou aqui, como que a sociedade vivia, como vive nos dias de hoje, né? Porque as coisas estão no processo de evolução, por exemplo. Hoje basta alguns cliques, né, no celular para eu ter informações sobre tudo aquilo que me gera dúvida, conhecimento. Pelo menos eu vou ter ali uma noção, uma explicação. Mas vamos voltar lá no tempo da datilografia. Eu acho que gente aqui nem conhece o que é datilografia, a não ser os mais velhos. Alguém aqui já viu uma máquina de datilografia? Quem já viu? É uma maquinação da máquina de escrever, fala, né? Mas a boa maioria sempre aqui nunca viu. E se viu foi no museu. A boa maioria não viu, e se viu foi no museu. Escreveu. Meu pai era professor. Eu estou dizendo isso para vocês entenderem que as coisas mudaram, né? E que a única coisa que eu preciso saber, eu preciso conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus, eu preciso ler a Bíblia, meditar nesse livro, dessa lei, como está escrito no Salmo, guardar no meu coração. Mas a coisa mais importante que eu e você precisamos saber, e pela fé somente é que eu vou compreender, é que Jesus Cristo já fez tudo. Pessoas se flagelando, pessoas fazendo viagens de milhares de quilômetros para ir num determinado lugar, porque acreditam que ali vão conseguir solucionar o seu problema. Não estou falando, questionando religião, não sei ninguém, amém? Não estou falando aqui de religião, estou falando de Bíblia. E o que eu quero que vocês entendam é que, apesar das dificuldades que nós temos em interpretar fatos bíblicos, eu preciso saber, e você precisa saber, para que de uma forma definitiva eu e
você possa resolver, sanar o nosso problema, é através do mesmo processo que houve desde o Éden, que é um sacrifício. Mas esse sacrifício já foi feito de forma perfeita. Eu não preciso mais ficar com sacrifícios. Ai, fiquei com autogeração. Agora eu vou ter que ficar me rastejando no chão, subir não sei quantos mil degraus de joelhos, acender uma vela do meu tamanho, esperar a vela queimar todinho. Eu estou falando dessa interpretação que as pessoas têm, que estão, não que não vai acontecer o seu milagre, o milagre acontece pela fé, conforme eu estou dizendo, né? A palavra de Deus, o ser humano que crê em Jesus, ele tem que estar fundamentado na fé. O que eu estou procurando mostrar para vocês hoje é que é mais simples do que eu e você imagina. Porque aquele que veio desde o princípio para cumprir uma missão de nos reconciliar com Deus, de reverter o quadro do pecado, ele já fez. E nós temos hoje o acesso livre ao trono da graça porque ele fez. Aleluia. Vocês estão entendendo? Estou fazendo essa ministração para que a gente possa ter uma maior facilidade em compreender que talvez o seu problema, talvez não, eu tenho certeza disso, é muito mais simples de você resolver do que você imagina, porque você mesmo, na sua mente, coloca empecilhos e obstáculos na busca do entendimento de coisas que certamente são importantes, mas não são as mais relevantes. Eu tenho um acesso livre ao trono da graça hoje, e de acordo com a instrução que a própria palavra me dá, a condição para que eu consiga ter o meu problema revertido, a minha situação resolvida, e ainda o direito a participar da glória eterna com Jesus, está em Jesus. Pare de ficar tentando complicar ainda mais aquilo que já não é fácil de se entender. A minha condição, a minha situação exige de mim somente uma coisa: aceitar esse sacrifício perfeito do Senhor Jesus na cruz do Calvário, aceitando Jesus como o único, soberano, suficiente, Senhor e Salvador da minha vida. E aí acabou, é só aceitar Jesus? Não. Aceitar Jesus é o primeiro passo. Reconhecer que Ele é o sacrifício perfeito e não há solução em mim mesmo, que só por intermédio dele eu tenho o meu problema revertido, o meu pecado perdoado, é o primeiro passo. E depois desse primeiro passo, a minha condição qual será? Procurar viver de um modo digno desse sacrifício. Procurar viver somente de um modo digno daquilo que o Salvador que veio para me salvar fez e disse antes de morrer. Que foi a palavra de Jesus, a última palavra de Jesus na cruz do Calvário? Alguém sabe? Porque eu fico procurando palavras no meio da Bíblia, talvez tantas coisas, para tentar entender o que está acontecendo comigo naquele momento. E a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Como eu disse, mais importante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. É apta para discernir pensamento e intenção de coração. Quando eu a interpreto pelo poder do Espírito Santo, certamente eu vou ter entendimento daquilo que eu procuro pelo meu racionalismo supervalorizado, pelo meu intelecto compreender, e que se torna, ao invés de a solução, o grande obstáculo, a solução do meu problema. O que Jesus falou? A última palavra de Jesus na cruz, quem sabe? Perdoai a vós que eles não sabem o que faz. Não, ele falou isso também, mas a última. Pai, em tua mão entrega o meu espírito. Está consumado. Tetelestai. Está consumado. Pai, as suas mãos entrega o Espírito. Está consumado. Está feito.
Não existe mais o porquê eu ficar buscando aonde eu não vou encontrar. Porque o único que tem essa capacidade de curar, libertar, transformar, reformar, e restabelecer, e restaurar a minha vida, é Jesus, e Ele já fez. Aleluia. Eu não quero que vocês tenham entendimento errado, e isso isenta vocês da leitura da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus. O objetivo dessa espiritualidade é fazer com que a gente entenda de uma forma mais simples que tudo é com Jesus. Primeiro eu vou aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É o primeiro passo, como o único, soberano, suficiente Senhor da minha vida. Entender que Ele é o sacrifício, o Cordeiro Santo que me trouxe a paz, que fez aquilo que uma humanidade inteira durante muito tempo fez. O sacerdote passou um tempo que ele não podia entrar no Santo do Santo, não, ele ia amarrado com um sininho. Enquanto o sininho estava fazendo barulho, porque ele estava vivo. De repente o sininho parasse de fazer barulho, o homem foi consumido lá dentro pelo fogo, porque pecou, porque se corrompeu. Nesse sentido, eu quero falar que a gente busca solução em tantos lugares, em tantas coisas, mas eu tenho que saber que essa pessoa com quem eu confio, que não é Jesus, ela é uma pessoa pecadora, ela é uma pessoa que ela não está habilitada, ela não tem a condição de me salvar, de trazer para mim a resposta, de trazer para a minha vida em abundância. Ela não tem. A única pessoa que tem, e eu estou citando o livro de Gênesis, porque foi assim desde o começo. Mas Jesus ainda não havia vindo, então necessitava o sacrifício, o holocausto. E os sacerdotes faziam isso. Nós vimos em tantos textos bíblicos, por exemplo, Salomão, quando recebe a visão de Deus, e que lhe diz: peça o que quiser, eu te darei. Já era a 1000ª vez que tinha acontecido um sacrifício no Monte de Betel. Era a necessidade daquela época, era a cultura, era a necessidade. Jesus ainda não tinha vindo, não tinha nascido, era dessa forma. O que eu quero que vocês compreendam é que hoje não é mais, e a gente vê pessoas fazendo sacrifícios de todo, e a palavra de Deus fala que Deus não se agrada de sacrifício. O que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito. Aleluia. A ministração Aleluia. que eu quero que vocês entendam é que deu o primeiro passo. O primeiro passo da minha salvação, o primeiro passo da minha recuperação. Está entendendo? Como que eu dou o primeiro passo? Você quer entender a palavra de Deus? Você quer compreender, saber interpretar? Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque aí o Espírito Santo que está ao seu redor vai começar a habitar em vós e vai te dar o discernimento sobre essas coisas que nós temos grande dificuldade de entender. Eu procuro todas as ministrações aqui fazer de tal forma, trazendo para o nosso contexto, que não tenha tantas dúvidas assim. Eu procuro fazer de uma maneira, trazendo uma forma de expressão, de linguagem das coisas do nosso tempo, para que não seja tão complicado de entender. E mesmo assim o é. Né? Mas o que eu quero que vocês entendam é, nesse texto que eu estou ministrando, que é a mesma coisa que aconteceu, porque Jesus já estava lá. Esse mesmo Jesus que estava lá, porque é como o Pai desde o princípio, ele era Deus, estava com Deus desde o princípio, ele estava lá no Éden. E hoje, depois do seu nascimento, da sua morte de cruz, ele fez aquilo que pelo homem era impossível de se fazer. Porque ele veio para fazer aquilo que era impossível do homem se fazer: salvar-se por si mesmo. A salvação só acontece mediante a fé nesse sacrifício de Jesus, na obra da cruz, no poder da cruz,
sinal da cruz. Primeiro passo, vou aceitar Jesus. Vou me render a Jesus. Para depois tentar compreender as coisas. Porque eu faço as coisas como quem assiste o epílogo de um filme, né? A nossa interpretação da Bíblia, nossa forma de enxergarmos a palavra de Deus, é como quem assiste um filme a partir do epílogo. O que é o epílogo? O epílogo é o final. Eu começo com o fim, antes de conhecer a apresentação do elenco. E isso gera confusão, desentendimento, como tudo aquilo que obedece a uma sequência incorreta. É esse sentido que eu quero que vocês entendam. Vamos começar pelo primeiro passo. Primeiro eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Depois eu passo a desenvolver o relacionamento com Jesus, porque eu compreendi que Ele foi o sacrifício perfeito. E só nele eu tenho a solução perfeita e definitiva para os meus problemas. E aí, a partir daí, então, eu vou ser capaz de ler a palavra de Deus e, pela inspiração do Espírito Santo, pela palavra rema, revelada pelo Espírito Santo de Deus, eu vou ter condição de compreender, de acordo com o que aprouver a Deus que eu entenda, essas questões que a gente dá tanta importância em querer saber o tempo, a cultura. Hoje as pessoas têm muito mais interesse em saber por que Matusalém viveu 900 anos e eu vivo só 80. A Bíblia ela fala em Salmo que o tempo do homem sobre a face da terra seria aproximadamente 80 anos, e que passasse disso ele fábio francês. Não é isso, sabia? Nossa, mas Aí eu quero compreender coisas da Bíblia, por exemplo. Como eu disse, não é que elas não sejam relevantes, mas elas não são o centro da vontade de Deus, no sentido de que você seja salvo. Eu preciso aceitar Jesus. Esse foi o sacrifício perfeito. E nós estamos aprendendo através da palavra de Deus hoje, que desde que o homem rompeu os limites, existe a necessidade, existia, a necessidade de um sacrifício para se reverter, para se consertar, para se obter o perdão. Mas hoje não precisa mais. Eu vivo me sacrificando em tantas coisas, achando que é dessa forma que eu vou conseguir obter as respostas, o conhecimento, muito mais do que isso, a vida eterna. Porque eu me atenho a coisas que é complicadas, que trazem grandes dificuldades para o nosso entendimento. Porque nós estamos falando de uma cronologia, de uma época, de uma cultura completamente diferente da nossa, mas onde o princípio do propósito de Deus de salvar o homem é o mesmo. E eu preciso entender isso pela fé, não por razão, não por emoção, não por racionalismo. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu quero dizer. Sim. Não estou desprezando palavra alguma, porque a palavra de Deus diz lá em Apocalipse: ai quem tirar. Eu não estou tirando. E ai quem acrescentar um tio, uma vírgula a essa palavra, porque vai ser realmente. Eu não estou tirando nada da Bíblia. Eu estou simplificando aquilo que nós complicamos, que é a salvação. Para depois que eu entender e aceitar a Jesus, aí eu vou entender isso aqui. Porque aí eu passo a ter a palavra revelada. Porque eu só sou capaz de entender a palavra de Deus revelada. Quer dizer, palavra revelada. E quem me revela? O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Deus. Aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Vocês estão compreendendo? Eu quero que vocês entendam o seguinte: o tema que eu estou abordando com vocês hoje é como
começar as coisas pelo começo. Não começar as coisas pelo fim, como é de costume que nós façamos. Conforme eu disse ainda há pouco, eu começo a assistir um filme e já tenho a previsão de como ele vai terminar. Então eu vou assistir só o finalzinho, porque se eu assistir o finalzinho do filme, eu já vou entender o filme inteiro. Quantos não teve já essa compreensão? O último capítulo da novela, eu vou assistir o último capítulo da novela, que eu já vou entender o que aconteceu no reino inteiro. É dessa forma que a humanidade caminha. Eu quero buscar hoje, eu mesmo, eu tive uma grande confusão. Até hoje eu tenho, né, entendimento da palavra de Deus, porque eu sou um ser humano também. Mas quando eu comecei a me interessar pela palavra de Deus, logo no início, eu comecei a ouvir essa palavra, eu já fui fazer um estudo de escatologia, um estudo das profecias da Bíblia, o código que está contido na Bíblia, que traz informações de coisas que nem aconteceram ainda, daquilo que vai acontecer no período da grande tribulação, depois da segunda vinda de Jesus. Eu preciso saber disso, lógico. Se eu não aceitar Jesus, o que vai acontecer comigo? Mas eu estou sugerindo a vocês e desafiando a vocês que comecem pelo começo. Aceitem Jesus como sacrifício perfeito da sua vida. Depois eu tenho certeza que tudo aquilo que você lê nessa palavra, pelo poder do Espírito Santo, vai se revelar. Amém. Eu observo quando a gente faz uma reunião, glória a Deus, de partilha da palavra de Deus, em que os companheiros querem participar, né? Querem fazer a sua contribuição, querem participar. Mas eles sem entendimento nenhum, eles vêm aqui, abrem o versículo da Bíblia, lê o versículo da Bíblia e ainda quer tentar explicar o versículo da Bíblia. Minha pergunta: você aceitou Jesus primeiro, irmão? Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Já. Porque senão você vai vir aqui o vídeo aqui, ó, e vai começar a ler um versículo, né, que até para aqueles que entendem um pouco, vai colocar em dúvida o seu entendimento. Até para aqueles que já têm um certo conhecimento, vai gerar dúvidas e mudar, como tem acontecido nesse mundo hoje. É o ateu querendo explicar o que ele quer, o fenômeno do bem, o fenômeno do isso, daquilo, e acabam, inclusive, né, tirando um pouco conhecimento daquele que conhece algo, fazendo com que ele mude a sua opinião. Então, se você está nessa condição, você não tem o menor conhecimento, você não tem convicção, você não tem fé. Porque a fé é o firme, né? É o firme firmamento das coisas que não se vê e a convicção das coisas que se esperam. Para você entender essa palavra, você tem que estar fundamentado na fé. Eu estou tentando simplificar algo que nós temos grande dificuldade. Glória a Deus. Comece por aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Entendendo que Ele foi o sacrifício perfeito, porque desde o princípio o pecado que faz separação de Deus do homem necessitava de uma reparação, de uma reconciliação, e isso Jesus fez de uma forma perfeita, não havendo mais necessidade de sacrifício algum. O único sacrifício que Deus quer de você é que você creia nele, porque parece ser um sacrifício muito grande, né? Crer sem duvidar, sem sombra de variações. Fé é isso, é acreditar e não mudar. Na realidade, é convicção, né? E não mudar porque um falou outra coisa, porque um interpretou de uma certa maneira, porque a informação chegou de tal forma. Eu estou falando do sacrifício que traz a paz. Desde o princípio da humanidade, sempre houve a necessidade do sangue para a redução do pecado. Para pôr a roupa lá no Adão e Eva, tem que matar, mas glória a Deus. Teve que derramamento de sangue não teve. Aquela solução paliativa que eles encontraram de colocar
folhazinha de figueira. Era uma tentativa que até hoje os homens costumadamente fazem, né? Fiz um pecadinho aqui, vou resolver uma solução aqui, ó. Vou passar um paninho, vou dar uma ajeitadinha, fazer a casaquinha aqui, vai resolver. Mas uma hora vai apodrecer, porque a folha apodrece. A folha vai apodrecer uma hora. E aquilo que estava oculto vai ser revelado. Mas quando eu faço conforme as escrituras me orientam, crendo no Senhor Jesus como único, soberano, suficiente, Senhor e Salvador da minha vida, aí eu comecei da forma certa. Aí eu fiz aquilo que é certo. Aí o que eu vou precisar? Permanecer nessa fé. Vocês estão compreendendo? Eu vou precisar permanecer nessa fé, e aí eu vou precisar, porque o Espírito Santo de Deus vai começar a me compelir, a ter o melhor entendimento, a despertar em mim o desejo de conhecer mais. E aí eu vou ver essa vida, eu vou encontrar essas dificuldades, nessas questões de cultura, de tempo, de espaço, de cronologia. Mas não vai ser mais eu que vou tentar compreender a vida por mim mesmo. Eu tenho o Espírito Santo de Deus que passa a me revelar, que passa a me dar discernimento, sabedoria através do poder manifesto de Deus, que é o Espírito Santo, a ter a conduta que eu devo ter, a interpretação que eu devo ter, mas muito mais do que tudo isso, a atitude de comportamento, a atitude de decisões, a atitude de ações que vai provar que eu entendi aquilo que está escrito. Que eu entendi o sacrifício perfeito do Senhor Jesus na cruz do Calvário. É isso que vai acontecer. Glória a Deus. Não sei se vocês compreendem. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma palavra curta, uma palavra simples, mas uma palavra extremamente eficaz. Eu tenho que compreender que Jesus é o sacrifício perfeito. Ele veio para nos salvar e ele cumpriu a sua missão no mundo. E antes de ficar buscando por várias portas, por vários caminhos, que até hoje eu estou com a administração do pessoal da Fundação Cristã do Brasil na minha mente sobre as portas, sobre a forma como Deus criou o homem lá no Éden. Ele dando o homem de passar por tanta dor, por tanto sofrimento, dando uma única condição para ele de algo que eles não pudessem fazer, eles fizeram. Então passou a se tornar necessário o sacrifício, o derramamento de sangue, a oferta. Porém, Jesus cumpriu, vivendo entre nós como homem. Tem até um louvor muito maravilhoso, abriu mão da sua glória e semelhante a Deus se esvaziou, servo tornou e assim mesmo Glória a Deus, aleluia. e como um filho obedeceu até a morte de cruz, mas o grande Deus, o nosso Pai, me exaltou e deu nome, que é sobre todo nome nos céus e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e príncipe da paz, o seu nome é maravilhoso conselheiro.
conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Compreenderam? Compreendemos. Então, essa é a palavra que eu tenho da parte de Deus para vocês hoje. Crê no Senhor Jesus. Amém. Ele é a solução perfeita. Crê no Senhor Jesus. Será salvo em tua casa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão Jesus. Glória a Deus. São as declarações. O próprio Jesus, eu sou a porta, eu sou o caminho. Eu sou o sacrifício. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o alfa, o homem. Primeira coisa que eu preciso compreender. Depois que eu compreender isso, aí sim eu vou procurar compreender as outras coisas. Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Porque a vida nos obriga a aprendermos coisas, a buscarmos informações, né? A tentarmos entender situações com as quais nós enfrentamos, mas a solução está aqui. Conheça Jesus primeiro. Conheça o sacrifício dele por você na cruz. Depois tenta. Já não mais sozinho, porque você não está só nessa sua batalha. Glória a Deus. Falei ontem, vou falar hoje, quantas vezes for necessário. Não conjugue mais o verbo sofrer. Se possível, não conjugue em pessoa nenhuma. Mas se um dia você ainda tiver que conjugar esse verbo sofrer, que não seja na primeira pessoa singular, né? Eu sofro. Porque se você conhecer essa palavra, você vai aprender que você não vai julgar o verbo sofrer na primeira pessoa singular. Talvez você tenha até que em determinados momentos, o que não é aconselhável, porque eu não devo desejar para os outros aquilo que eu não quero para mim, mas se acaso acontecer, tu sofres, ele sofre, vós sofreis, ele sofre, mas eu não sofrerei. Porque eu conheço a salvação, eu conheço o sacrifício perfeito que traz a paz, eu conheço o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que vai ao Pai sem poder. Glória a teu nome. E a partir daí eu vou buscar conhecer Glória a Deus. os seus que eu tenho juntamente comigo a partir desse momento. Já está com você, mas estará ao seu redor. Mas eu vou ter habitando dentro de mim o Espírito de Deus. O Espírito, quando Jesus partiu desse mundo, ele disse, e eu escutei o homem falando aqui, né, no domingo, o servo de Deus. Eis que eu vou para o Pai, eis que vou para o Pai, mas vos deixo o Espírito Consolador, aquele que há de vos ensinar todas as coisas. Então, quer saber? Não vai ser o professor da faculdade, ele vai te ensinar o assunto específico da matéria dele lá, né, daquilo que você se propõe a fazer profissionalmente. Você quer ser um engenheiro, ele vai ensinar coisas para você que ele tem conhecimento sobre engenharia civil. Você quer ser um médico, você vai estudar medicina e vai encontrar lá seus professores que vão falar o que é o corpo humano, biologia humana, né? Os seus órgãos. Essas coisas você vai ter informações específicas. Mas se você quiser saber o segredo da vida, de como viver uma vida em paz, como viver uma vida conforme a proposta de Deus para nós, que eu tenho falado nos últimos tempos, a vida de abundância, uma vida de paz, de prosperidade, no meio de uma geração. Oh, aleluia! Conheça a palavra. Começando por aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Amém.